Fala galera, senta aí e pega seu café porque tem movimentação quente no Corinthians e a gente precisa conversar sobre isso. O clube tá praticamente com tudo certo para renovar o contrato do zagueiro João Pedro Thioca até o fim de 2029. Isso mesmo, mais 4 anos além do vínculo atual que vai só até o final de 2026. E olha só, o aumento salarial dele foi bem pequeno considerando o nível de exigência que é jogar no Corinthians. A gente tá falando de um jogador que já foi titular em partidas importantes nesta temporada, então não é qualquer nome não. O motivo principal dessa renovação é simples: tinha proposta na mesa. Tinha time de olho no Thioca e como ele ainda ganhava pouco, a multa rescisória era baixa. Ou seja, tava fácil tirar o cara do Corinthians. Diante desse risco, o clube se mexeu. O diretor de futebol preferiu garantir logo o nome do Thioca e fechou tudo verbalmente com o jogador. Agora é questão de tempo até a assinatura e o anúncio oficial. A proposta foi feita, o Thioca topou e agora é formalizar tudo. Na minha visão, o Corinthians acertou em cheio. Pode parecer exagero, mas se eu fosse responsável por renovar o setor defensivo do clube pensando em 2026, o Thioca estaria nessa lista com certeza. Pelo menos como uma boa opção de reserva ou até brigando por uma vaga entre os titulares. Sério mesmo, hoje eu colocaria ele na frente do Kaká e do Félix Torres. O que pesa contra ele é a falta de oportunidades e um erro específico que acabou marcando a imagem dele. Mas foi injusto demais o que fizeram com esse moleque. Ele falhou sim, claro. Mas me diz quantas vezes o Kaká falhou e o Félix Torres, o André Ramalho já errou, o Matheus Bidu, o Hugo na lateral esquerda, o Gustavo Henrique. Todos já cometeram erros, mas só o Thioca não pode errar, só ele tem que pagar esse preço alto, não dá né? Por isso, para mim, manter o Thioca é uma decisão mais do que coerente. Agora tem um detalhe tático que não pode passar batido. O Thioca sempre jogou pela direita na base. Sempre. Só que no profissional jogaram ele do lado esquerdo. Talvez agora, com a renovação encaminhada, seja a hora de testar ele na função original. Põe o Thioca na direita, o Gustavo Henrique na esquerda e monta uma zaga diferente. Vamos ver o que dá. Porque quando o Corinthians voltar a campo, a tendência é que Kaká e Félix Torres retomem as vagas. O Corinthians inclusive recusou uma oferta de 2,5 milhões pelo Félix e o Kaká foi comprado por 4 milhões. É de se questionar, né? 4 milhões por um zagueiro que ainda precisa mostrar muito. Enfim, sobre o Thioca, para mim tá certo, o Corinthians fez o que tinha que fazer. Não tem mistério. Não assinou ainda, mas tá tudo engatilhado. E o que me incomoda é essa mania de crucificar alguns jogadores da base e dar 1000 chances para outros que vivem falhando. É o caso do Cadu, goleiro reserva, que nunca teve uma chance real, enquanto outros falham o tempo todo e continuam sendo escalados como se nada tivesse acontecido. E falando de zagueiro, tem mais um nome pintando aí que pode entrar nessa conversa. Luiz Felipe. O cara tá de saída do Olympique de Marselha, deve rescindir o contrato em breve e foi oferecido ao Corinthians antes mesmo de ir para lá. Sabem o que o clube fez? Recusou. Pois é. Agora o jogador tá livre ou perto disso, com 28 anos de idade, boa rodagem internacional, dupla nacionalidade, brasileiro e italiano. Não sei se já chegou a defender a Itália, mas é um nome que passou por clubes como o Lazio, Salernitana e o próprio Olympique. E o mais curioso, Luiz Felipe foi revelado no Ituano, passou por grandes centros do futebol europeu e ainda tem mercado. Um zagueiro com essa experiência de graça no mercado seria uma aposta com risco bem baixo. Diferente de outros nomes que o Corinthians trouxe por cifras altíssimas e que até agora não entregaram nem perto do esperado. E só para deixar claro, esse Luiz Felipe aí não tem nada a ver com o que jogou no Santos, tá? É outro jogador com trajetória totalmente diferente. 28 anos ainda dá para entregar bastante. Não é velho. Tem fôlego. Se vier de graça e com um salário razoável, eu acho que vale muito a pena. E olha, o Corinthians precisa começar a pensar de forma mais estratégica nessas contratações. Por que gastar milhões em apostas que não rendem e ignorar jogadores com bagagem como Luiz Felipe não é exatamente o melhor caminho? E a verdade é que esse tipo de erro na avaliação de elenco não é novidade no Corinthians. O clube parece preso numa espécie de ciclo onde quem falha com a camisa profissional, principalmente se veio da base, é automaticamente descartado. E isso é um problema muito maior do que parece.
Porque quando se cria um ambiente onde errar é sinônimo de nunca mais jogar, principalmente para os mais jovens, a consequência direta é a insegurança. O jogador entra em campo com medo. Medo de errar. Medo de ser cancelado por um lance. Isso trava o desenvolvimento de qualquer atleta. A base serve para formar jogadores, sim, para cometer erros. É parte do processo. Só que no Corinthians alguns garotos são queimados na primeira falha e acabam ficando para trás, enquanto outros que chegam de fora com altos salários e sem nenhuma identificação com o clube recebem sequência infinita mesmo quando não rendem nada. Esse desequilíbrio no tratamento interno é prejudicial demais. E o caso do João Pedro Tioca é um reflexo perfeito disso. O moleque foi titular em alguns momentos, teve uma falha marcante e pronto, viraram a cara para ele. Mesmo quando ele mostrava mais consistência do que muita gente que tá jogando direto. E sabe qual o detalhe que mais chama atenção? Mesmo com pouca minutagem, mesmo sendo tratado de forma injusta, ele não abaixou a cabeça. Seguiu treinando focado, esperando sua chance. E agora que o clube decidiu renovar, isso precisa vir acompanhado de algo muito importante: oportunidades reais. Não adianta só esticar o contrato até 2029 se ele continuar esquentando o banco enquanto os zagueiros que falham constantemente seguem como intocáveis. E isso vale não só para zagueiro, mas para outros setores também. O Corinthians precisa parar de girar em círculos. Precisa dar chance de verdade para quem merece. Tem muita promessa boa sendo deixada de lado, e não é por falta de qualidade, é por política interna mesmo. Política que protege alguns nomes e descarta outros. Política que não tem critério técnico, mas sim conveniência. E isso afasta a meritocracia do ambiente esportivo. Como é que se constrói um elenco competitivo forte e com identidade se as decisões são tomadas com base em conveniências e não em desempenho? E mais, o momento é de reconstrução. A temporada já deixou claro que o Corinthians precisa reformular seu sistema defensivo. E quando a gente fala de reformulação, não é só contratar jogador novo, é pensar também no que já se tem dentro do clube. Tem gente que está no elenco e que pode render muito mais se for bem trabalhada, se for testada na posição certa, se for tratada com a seriedade que merece. O próprio Tioca, como falei antes, jogou a base inteira pela direita. Por que então no profissional ele só aparece pela esquerda e isso interfere diretamente no desempenho? Você tira o jogador da zona de conforto, coloca ele numa posição diferente e na primeira falha condena. Não é justo. E mais, é burro. Porque você pode estar matando um talento promissor simplesmente por não usar ele do jeito certo. Então, agora que a renovação está encaminhada, a comissão técnica precisa ter coragem de mexer. Testa o cara na posição onde ele foi formado. Dê ao jogador a condição ideal para mostrar seu futebol. E se ele não corresponder, beleza, aí sim a crítica é válida. Mas julgar alguém jogando improvisado com poucas chances e comparando com quem falha e continua jogando não faz o menor sentido. O Corinthians precisa parar com essa política de 2 pesos e 2 medidas. E se for para reformular a defesa, que se pense também em trazer reforços certos, não apostas duvidosas. O Luiz Felipe, por exemplo, pode ser um nome interessante. A gente tá falando de um zagueiro que jogou no futebol europeu, enfrentou atacantes de alto nível e que agora tá livre no mercado. Com 28 anos ele ainda tem lenha para queimar. Não é velho, tá no auge físico e vem de um currículo respeitável. Revelado no Ituano, foi para a Itália, passou por Lazio, Salernitana e depois chegou ao Olympique. Um cara com esse tipo de bagagem pode agregar muito ao Corinthians, ainda mais se vier sem custos de transferência. E vale lembrar, ele já tinha sido oferecido ao clube antes. E foi recusado. Aí entra aquela velha história do Corinthians desperdiçar oportunidades no mercado. Quantas vezes a gente já viu isso? O jogador é oferecido, a diretoria não quer, aí o cara vai para outro clube, estoura, e o torcedor fica se perguntando por que o Corinthians deixou passar. Com o Luiz Felipe pode ser mais um desses casos. Ele tá de saída da França, provavelmente vai rescindir contrato e o Corinthians precisa agir rápido se quiser aproveitar a chance. Porque do jeito que o mercado tá, se bobear, outro time já aparece e leva. Agora imagina uma zaga formada por Tioca, Luiz Felipe e mais um nome experiente. Não tô dizendo que vai virar uma muralha da noite pro dia, mas pelo menos é um projeto com lógica. Você junta um garoto com potencial e sede de provar valor com um cara rodado com leitura de jogo e vivência em campeonatos de alto nível.
Isso traz equilíbrio. Isso permite evolução coletiva. E não custa lembrar: defesa segura é a base de qualquer time competitivo. O Corinthians precisa voltar a ser difícil de ser batido. Hoje qualquer ataque minimamente organizado já consegue encontrar espaços demais na zaga. Não pode ser assim. Aí vem a questão salarial. O Thioka, por exemplo, vai ter um aumento pequeno. E tá certo. O cara não é titular absoluto, então não tem por que inflacionar o salário. Isso mostra inclusive que ele não tá pensando só em dinheiro. Ele quer jogar. Quer provar que pode ser útil. E jogadores com esse tipo de mentalidade são cada vez mais raros no futebol de hoje. A diretoria acertou ao renovar com ele, mas tem que seguir acertando no planejamento. Porque de nada adianta renovar o contrato e depois emprestar o jogador pagando o salário. Isso, aliás, é uma prática que o Corinthians precisa abolir. Renovar para emprestar é jogar dinheiro fora. Enquanto isso, nomes como Cadu seguem esquecidos. O cara é goleiro reserva formado no clube, mas nunca tem chance. E por outro lado tem jogador que falha, e nada muda. É esse tipo de distorção que impede o Corinthians de evoluir. Se a ideia é ter um elenco forte com sangue novo e fome de bola, tem que olhar mais para dentro. Tem que avaliar com justiça. E não deixar o ambiente ser dominado por politicagem, empresário influente ou nome no cartaz. E para fechar essa ideia, é importante que a torcida também entenda o momento. O Corinthians não vai se reerguer da noite pro dia. Vai precisar de ajustes, de paciência, de planejamento real. E nomes como Thioka podem fazer parte disso, sim. Desde que haja coerência nas decisões. Desde que o jogador tenha a chance de mostrar o que sabe na posição certa, com ritmo de jogo e confiança. Futebol é isso. Confiança. Sequência. Ambiente favorável. E se o clube não cria isso internamente, vai continuar queimando promessas e gastando fortunas em reforços que não entregam. Então vamos prestar atenção nesses movimentos. Renovar com o Thioka é só um passo. O caminho ainda é longo. Tem que trazer reforço certo, dar espaço para quem merece e parar de proteger quem não entrega. O Corinthians precisa parar de dar murro em ponta de faca. Precisa olhar para o futuro com coragem de mudar. Com coragem de bancar o que faz sentido, mesmo que vá contra a corrente. E isso começa com pequenas decisões como a de hoje. Agora é esperar para ver se a teoria vai virar prática ou se vai ser só mais um contrato assinado para enfeitar planilha. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Um comentário aparentemente casual, mas vindo de uma das figuras mais respeitadas do futebol mundial, já foi suficiente para movimentar os bastidores do futebol europeu e agitar o noticiário esportivo brasileiro. O técnico Carlo Ancelotti, atual comandante da seleção brasileira, mencionou o Corinthians em uma entrevista recente, e não foi de forma protocolar. O treinador italiano, conhecido por seu estilo sereno e declarações ponderadas, não poupou elogios ao clube paulista, destacando sua grandeza, história e a paixão única de sua torcida. A repercussão foi imediata. O simples fato de Ancelotti citar o Timão de maneira tão entusiasmada abriu espaço para todo tipo de especulação. Alguns veículos da imprensa europeia chegaram a sugerir que o técnico poderia estar indicando um interesse, ainda que distante, por um futuro envolvimento mais direto com o clube, quem sabe após sua passagem pela seleção. Outros já especulam que o Corinthians pode estar se tornando um ponto de atenção para parcerias ou até negociações futuras com nomes indicados por Ancelotti. Em meio a isso, o que se sabe de concreto é que Ancelotti acompanha o futebol brasileiro com mais atenção do que muitos imaginavam. Ao elogiar o Corinthians, citando sua impressionante massa de torcedores e a tradição que se iguala aos maiores clubes da Europa, o técnico pode ter dado uma pista de que enxerga no Brasil, e no Timão em particular, um terreno fértil para novas ideias, talentos e oportunidades. Dentro do Parque São Jorge, o comentário foi recebido com surpresa e entusiasmo. Dirigentes e conselheiros do clube se apressaram em destacar o prestígio de ser citado por uma lenda como Ancelotti, ainda mais de forma tão positiva. Enquanto isso, nas redes sociais, a Fiel explodiu em reações, entre orgulho e, como sempre, muita zoeira com os rivais. Ninguém crava nada.
É cedo para falar em aproximações reais ou qualquer tipo de movimentação concreta. Mas o burburinho está feito. Quando um nome como Carlo Ancelotti fala, o mundo do futebol escuta. E quando o Corinthians entra na conversa, tudo ganha uma proporção maior. Coincidência? Ou será que vem algo por aí? Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!